Mas eu queria começar aqui, e André, queria começar com você contar um pouquinho mais, fica à vontade para contar um pouquinho mais aí da Robeca e principalmente da iniciativa do livro, né? E esse aqui já é o volume 2, tem o volume um também com outros coautores. O livro é muito bom, o volume um também. Então, conta um pouquinho da iniciativa, do porquê desse livro e por que experiências que deixam marcas, enfim. Aí a gente vai entrar bem nesse tema de experiências, mas conta um pouquinho para a gente começar no livro. Então tá bom. Bom, eu precisei fazer aí uma pausa na minha vida, minha carreira aí de executiva de multinacionais depois de 30 anos, e aí eu abri a minha consultoria de marketing, aí a Robeca, e sempre muito apaixonada por cliente, experiência do cliente, CRM, né, e esses temas correlatos, comecei com muita vontade de escrever. Aí eu falei, mas quando a gente fala de experiência do cliente, é um tema tão amplo, né, que não dá para uma pessoa escrever bem sozinha, porque fica muito superficial. Aí eu comecei a convidar uns amigos, né? Falei, olha, eu quero escrever um livro sobre Customer Experience, né? Vamos juntos? E aí saiu o volume um, já estamos agora no 2. Bem bacana, e aí, no fim eu acabei abrindo a editora, né? Muito mais aí como hobby, né? Mas as coisas estão super evoluindo. E aí, eu acho que o que é bacana, talvez seja até uma curiosidade, é que assim, o livro ele traz uma experiência de verdade de leitura, né? Uma experiência do cliente, porque ele tem muitos gráficos, imagens, né? Então, assim, é uma leitura bastante fluida e o feedback tem sido bastante positivo, porque as pessoas estão curtindo ler. Não é que nem os livros tradicionais, que são branco e preto, e você acaba, às vezes, tendo até preguiça de continuar, né? Então, por hobby, aconteceu. O livro realmente ele é bem colorido, tanto um, eu li um, né? Estou lendo aqui o dois, também é uma leitura gostosa. O dois ele tem uma pegada diferente do primeiro, né? O primeiro ele era um pouco mais conceitual, esse aqui ele tem uma pegada mais prática. Eu acho que isso é interessante também, porque a experiência do cliente, na verdade, é uma coisa prática, é uma vivência, né? Então, Sem para a dúvida. empresa também entender como tirar do conceitual e parar de só de ficar falando sou customer centric ou qualquer outra coisa customer aí, mas na prática e aí como que a gente faz, né? Isso Sim. que é o importante, precisa. Muita empresa ainda não sabe, né? É. Então, Márcio, o primeiro livro, ele foi escrito mais conceitual, é de propósito. Por quê? Porque muita gente fala de experiência do cliente, mas pouca gente sabe o que é, né? Então, ainda é um tema que é bastante incipiente, com uma grande oportunidade de implementação nas empresas brasileiras, né? Então, ele nasceu para ser uma sementinha da experiência do cliente nas empresas e também nos profissionais que desconhecem a sua amplitude e complexidade, vamos dizer assim. Muito bom. E, Felipe, queria aproveitar, então, essa ideia de contar um pouco de background, se você puder contar para a gente, compartilhar a tua história, como que o Felipe chega até essa coautoria também nesse livro. E já vou aproveitar, então, e fazer uma outra pergunta junto com essa, que é qual é o futuro do Customer Experience? O que que nos espera aí pela frente? Obrigado, Thiago. Assim, o convite que a André me fez foi interessante. Eu estava dirigindo com meu filho, era 5:30 da tarde, uma quarta-feira. E quando ela falou sobre isso, eu disse, puxa vida, olha isso, né? Olha que interessante, ela está me ligando às 5:30 da tarde, numa quarta-feira, eu estava com meu filho dirigindo, ouvindo rádio, tava. E isso foi o momento em que eu falei, não, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que eu acho que vale a pena discutir, porque eram coisas que eu há um ano não faria. Então, eu disse, eu quero tentar pensar um pouco sobre o futuro da experiência do consumidor, porque a minha experiência em marketing também e agora em empresa de informação tem um pouco a ver com isso, né? A gente desafiar um pouco os nossos clientes, e ao mesmo tempo não tirar o pé, quer dizer, botar a cabeça na lua sem tirar o pé no chão, né? Não falar aquelas coisas que não servem de nada. Então, eu não quis falar da perspectiva de uma bola de cristal, né? Porque isso qualquer um de nós baixa da internet, né? Tem cada grupo de WhatsApp tem 5, 6 coisas sobre o mundo em 2050 e tal. Então, eu quis fazer uma coisa um pouco mais
específica. E aí, o que eu fiz? Eu acho que o processo é bem bacana como discussão, né? Eu comecei a conversar muito com colegas, gente que eu conhecia de pequeno, familiares, e comecei a observar mais. Eu lembro que eu estava andando na rua, ou num restaurante, ou dirigindo. Restaurante a gente vai pouco hoje, mas dirigindo. E eu lembro que eu ficava olhando como é que estão essas relações hoje em dia. E isso foi algo muito interessante para abrir a cabeça e dizer, olha, eu acho que por aqui vai, eu acho que por aqui não. E depois que eu comecei a ter algumas hipóteses, aí eu fui ler, né? Fui naqueles think tanks tradicionais aí de pensamento para ver o que estava sendo dito e tentei começar a buscar pessoas que pensavam bem diferente de mim, que é um exercício super difícil hoje em dia, né? Então eu falei, bom, eu estou pensando que vai por aqui. Eu ia achar alguém que negava aquilo para de alguma maneira oxigenar na minha cabeça. Então, o resumo disso tudo foi meu capítulo. Eu toquei 5 ou 6 coisas. A primeira eu falei sobre a relação com o trabalho, e que vai mudar, né? Existe um novo contrato de trabalho hoje em dia, tem uma forma nova da gente se relacionar com o que é trabalho. Nesse aspecto tem essa questão da portabilidade do talento, acho que todos nós somos empresas, né? A empresa Thiago, a empresa Felipe, a empresa Roberto, acho que todos nós estamos nessa nova questão de profissional empreendedor. Falei um pouco sobre essa questão de empreendedor também, porque com a redução do custo do dinheiro, que voltou a subir, né? Mas a redução do custo do dinheiro e o desemprego, a gente teve aí empreendedores por necessidade ou por oportunidade, muita gente indo para isso, e ao mesmo tempo, outra coisa bacana do dinheiro é que a gente começou a investir em empresa real, né? A gente sempre comprou dívida do governo, infelizmente está voltando a comprar pelo aumento dos juros, mas teve um momento ali que você falou, puxa vida, eu preciso começar a investir na bolsa, investir em startup, ou seja, começou a haver uma nova forma de pensar dinheiro. Depois, eu falei sobre o ESG, mas eu falei das 3 letras, não só a parte sustentabilidade, o meio ambiente, eu falei um tanto do social e até da governança. Eu acho que, óbvio, né, o meio ambiente é um assunto hoje no Brasil, ainda bem, mas eu acredito muito que o social é o que vai ser o grande transformador da experiência. Eu acho que a gente cada vez mais vai buscar essa coisa de proximidade, de estar próximo de quem você compra, talvez até nas relações de abastecimento de casa, mas também essa necessidade de criar um Brasil melhor. Depois, falei sobre virtualização de tudo, serviço, né, os sites de recomendação, as pessoas indo atrás e dizendo, eu preciso de um carpinteiro, eu preciso de alguém para pregar coisa na minha casa, até eu preciso de um bom advogado. A gente começou a ir atrás dessas coisas todas, então tudo virtualizou e tudo virou review, tudo virou, né, ir atrás de um site para buscar, o que é bem interessante. Depois foquei um pouco em marketplaces e super apps, quer dizer, uma coisa mais varejo mesmo, né? O quanto um super app facilita a vida do consumidor, o quanto o marketplace ajuda o cara a entrar lá e achar o produto que ele precisa. E aí você mesmo levantou, né, que a simplificação no Brasil é o grande luxo, você conseguir fazer a vida mais fácil. E depois, para terminar, discutir um pouco isso, o quanto que a tecnologia, esse balanço entre ajudar a explorar, simplificar versus pasteurizar. Tem uma coisa bacana, só para dar um exemplo para terminar, que é o novo botão. Você começa a olhar no Netflix alguns filmes e tem uma parte lá que chama Surpreenda-me. Não sei se vocês já viram isso, é bem bacana. Porque é justamente isso, você começar a conhecer coisas novas, né, que você talvez não estivesse esperando. Então tem um balanço fino, e eu acho que esse exemplo do Netflix encapsula bem essa ideia, que até foi um colega que trouxe essa ideia para mim, e eu fui olhar e realmente é muito interessante esse ponto de vista. Acho que esse é um pouco o resumo da ópera aí, da criação do livro.